Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Godoy, apresentadora oficial do IESG, e hoje eu vou ter um bate-papo bem interessante, bem interativo com Leandro Oliveira, de 32 anos, um revendedor que está tendo muito sucesso dentro do Qualificar e Multinível. Ele é carioca, mora no Rio de Janeiro e ele tem uma história de vida muito interessante também. Ele trabalhava, na verdade, em uma empresa convencional que acabou abrindo falência e por conta disso ele havia adquirido algumas dívidas e ele achou que por esse motivo então ele só fosse conseguir quitar tudo isso apenas em 2017. Porém, ele viu uma grande oportunidade de mudança de vida no Qualificar e Multinível. Ele viu uma oportunidade de renda extra que com certeza mudaria aí toda a sua história. Ele apostou nisso, começou a escrever uma nova história para sua vida e hoje está aqui para trazer esse depoimento extremamente positivo dessa história que realmente está fazendo a diferença, é uma história que todo mundo deveria se espelhar. É um cara que está tendo muito sucesso com vendas diretas e é justamente sobre isso, então, que nós vamos conversar agora, Leandro. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. E eu já quero, então, Obrigado, iniciar. cara. Ok, como é que de fato você faz para fechar a venda, né? Existe um conjunto de técnicas que você utiliza para que tenha êxito, para que tenha sucesso nas suas vendas. Você poderia nos contar? Bom, Karina, em relação a como fazer na prática uma boa venda direta, existem 5 regras que deverão ser seguidas por ordem e muita dedicação em cada uma delas. Vou falar para você as 5 e também para as pessoas que estão ouvindo em prol de ajudar e que consigam entender bem. Lembrando que o sucesso nesta área vem quando o revendedor obedece a estas regras em ordem. Lembrando também que nunca um revendedor deve se apresentar a um cliente como revendedor. É bom que se crie algo como representante cultural, representante educacional, mas nunca de alguma instituição, mas sim de algo particular, próprio. Não represento o governo. Eu apenas faço um trabalho que leva a uma família uma oportunidade de melhorias e condições que atendam todas as necessidades de ensino. E ao sair às ruas e bairros e abordar os clientes, como eu faço todos os dias, obedeço essas regras que são de extrema importância para efetuar as vendas. Karina, as 5 regras são abordagem, checagem ou sondagem, apresentação do plano ou produto, fechamento de vendas e pós-fechamento de vendas. Então, Karina, na primeira regra, que é a abordagem, o revendedor faz assim o primeiro contato pessoal com seu cliente. Desta forma, deve-se procurar passar sempre uma boa impressão. Ser extrovertido na hora que deve ser sério na hora que deve ser, se apresentar para o cliente a fim de causar uma ótima impressão, sempre. Por exemplo, vou fazer uma prática como se faz uma boa abordagem. Olá, bom dia, boa tarde, meu nome é Leandro, eu sou um representante educacional e eu estou em seu bairro trazendo uma oportunidade de melhorias e qualidade de ensino. Como o senhor ou a senhora se chama? Pronto, eu fiz uma boa abordagem. Bom, em relação, Karina, à segunda regra, que é a checagem, nada mais é do que a própria palavra diz, checar, sondar o cliente, perguntar se ele tem estudantes na casa, quantos estudantes ele tem, qual a série e principalmente em um determinado momento das perguntas, tentar descobrir qual a profissão desse cliente. Assim o revendedor já terá uma noção das condições desse cliente. Então, Karina, na terceira regra, que é a apresentação, é importante frisar isso, que não estamos saindo a campo para oferecermos catálogos educativos, não. Revendemos sonhos de um futuro melhor para os filhos e para a família inteira. Nunca se deve fazer uma apresentação do produto na porta da casa ou no portão. A regra da apresentação é o momento em que se deve iniciar uma conversa em particular ou familiar sobre como está a educação daquela família hoje e como poderá ficar no futuro, quando o cliente estiver disposto a comprar não o produto apenas, mas sim a minha ideia, o meu sonho de um futuro melhor. Fazer com que o cliente enxergue o hoje como está e possa imaginar como poderá ser no futuro
É indispensável isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de como se fazer isso na prática, como criar uma boa apresentação. Amigo, hoje a situação educacional de seus filhos, ou a sua como está, a culpa não é de ninguém. A culpa é e sempre será exclusivamente dos pais. Até porque a obrigação de ensinar os nossos filhos não é de uma escola, ou de um parente, ou de um amigo, ou de um vizinho. Esta obrigação é exclusiva nossa, que estamos na condição de pai. Então, o que o seu filho é hoje para todos que estão lá fora se reflete apenas no que os pais são dentro de casa. Infelizmente é assim. Até porque a educação dos nossos filhos começa da porta da casa para dentro. Da porta da casa para fora, quem educa é o mundo, é a vida. E repare o senhor ou a senhora como o mundo tem educado os filhos de tantas pessoas por aí. São drogas, vícios, palavrões, más companhias e etc. Porém, imagina um dia o seu filho em cima de um palanque recebendo um diploma e o senhor assistindo da plateia com os olhos repletos, cheios de lágrima, dizendo para si próprio: o responsável disso sou eu. Olha que maravilha de futuro. Já parou para pensar e refletir nisso? Pronto. Vendi a minha ideia para esse cliente, vendi o meu sonho. Agora é só demonstrar o conteúdo que o meu produto ele proporciona. Karine, em relação ao fechamento de vendas, que é a quarta regra, é bem simples. Porém, se torna simples quando se obedece às ordens das regras certinho. E quando se faz uma ótima apresentação para o cliente. Se você fizer uma boa abordagem, uma boa checagem, uma boa apresentação, aí fica fácil falar de valores, negociar o preço. Pois o cliente, na verdade, ele já comprou o produto a partir do momento em que ele comprou a sua ideia. Então não há mistérios em se sair bem nessa regra do fechamento. O preço fica a critério do revendedor, claro, de acordo com a condição que o seu cliente lhe apresentou. Bom, Karina, e falando da última regra, que é o pós-fechamento, vale-se dizer que isso significa criar um bom relacionamento com seu cliente, tanto no momento da venda, como principalmente depois da venda, ou melhor, sempre. Telefonemas são importantes, visitas, lembranças, e-mails, enfim, tudo isso é fazer um bom fechamento de vendas. Eu tenho um ditado, e eu carrego isso comigo, que o cliente que vai deixar você rico, que vai fazer você prosperar, não é o cliente de hoje ou de amanhã, é o cliente antigo. Então, se você valoriza os seus clientes, você fideliza os seus clientes. Então, você sempre vai ter esse cliente como um bom comprador fidelizado a você. Obrigado, Karina. Obrigado, IESG. Obrigado, Qualificar e Multinível, pela oportunidade. E rumo ao sucesso. Ok. Leandro, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado também por compartilhar um pouquinho dessa sua experiência dentro do Qualificar e Multinível. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Karina.